Olha só, eu acho que o dia de ontem vai entrar para a história do Brasil, e não no sentido positivo, mas pode sim escalar para algo muito complicado. Bem, esse cenário já tem se desenrolado há muito tempo, na verdade. A gente já tem visto uma subida de tom, a gente tem um presidente que é altamente autoritário, que tem uma retórica de ruptura institucional, e ontem isso deu um passo adiante. A gente viu isso ontem. Como eu mostrei aqui no canal, o que aconteceu foi uma operação da Polícia Federal em vários estados de busca e apreensão na casa de vários influenciadores e figuras da extrema-direita brasileira, que incluem, por exemplo, o Alan dos Santos, do Terça Livre, o Bernardo Kister, ultraconservador, católico olavista, e também a Sarah Winter, que organizou um grupo chamado 300 do Brasil, um grupo paramilitar cujo objetivo, segundo ela mesma, era exterminar a esquerda do país. Ou seja, agora essa operação policial, sob comando do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no inquérito de fake news, foi lá e confiscou celulares, computadores, hard drives dessas pessoas. E como resposta a isso, houve uma subida de tom do governo federal, do próprio Bolsonaro, da Sarah Winter, que ameaçou o Alexandre de Moraes, disse que a vida dele estava agora acabada. Eu vou pôr para vocês trechos disso depois. E também houve uma live ontem reunindo Chernobyl total. Você tinha nessa live Alan dos Santos, Olavo de Carvalho, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Ítalo Marcilli, Bernardo Kister, entre outras figuras da extrema-direita. Ou seja, essa live ontem eu acordei, a primeira coisa que eu fiz hoje foi assistir, são 4 horas de lives, e ali você tem uma série de crimes. Eu vou pôr alguns trechinhos para vocês assistirem aqui, porque sinceramente eu não vou mergulhar nesse lodo radioativo sozinho. Vamos assistir alguns trechos aqui, depois eu quero comentar e mais adiante vou pôr um trecho da Sarah Winter. Para mim, esse seu Alexandre de Moraes tem que ser posto na cadeia e não ter o direito de falar, tá certo? Isso não... Olha, eu sou a favor da pena de morte para esses casos, porque isso aí é uma perversão. Com base nessa perversão, já se mataram milhões e milhões e milhões de pessoas e continuam matando. Com a sua ajuda, seu Alexandre de Moraes, você é um genocida. Eu até entendo quem tem uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. Essas reuniões aqui que o Alan está falando, entre altas autoridades, até a própria reunião de dentro de setores políticos, eu, Bia, etc., a gente discute esse tipo de coisa. Porque a gente estuda história, a gente sabe que a história ela apenas vai se repetindo, né? Não foi de uma hora para outra que chegou a ditadura na Venezuela, começou aos poucos, né? Desarma o cidadão, arma a milícia deles, dissolve a Suprema Corte, bota a Suprema Corte toda bolivariana, indicada pelo Hugo Chávez, e assim por diante. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça, nós temos que pontuar, né, diagnosticar o problema, deixar a sociedade ciente do problema, e depois a gente começar a tomar algumas atitudes, porque é inadmissível isso que o ministro Alexandre de Moraes e Celso de Mello estão fazendo com a democracia brasileira. E eu tenho certeza que nem dentro do próprio STF há consenso com relação a isso. Uma iniciativa, uma atrás da outra, para esgarçar essa relação, e depois não se engane. Quando chegar a um ponto em que o presidente não tiver mais saída e for necessário uma medida enérgica, ele é que será taxado como ditador. Alain. Não gosta de crítica aqui, ó, Alexandre de Moraes. Você não gosta de crítica, né? Tá aqui, ó. Tá aqui a minha lagostinha. Não sai de casa. Por isso que eu chamei Alexandre de Moraes e repito. Moleque! Ele é moleque. Só que mais do que isso, é um criminoso. Ontem, se vocês se lembram, eu expliquei qual é a estratégia dos olavistas, ou seja, desses discípulos do Olavo de Carvalho. E ontem ele repetiu isso, na verdade. Se vocês assistiram essa live, se vocês criaram coragem de fazer isso, o Olavo de Carvalho repetiu literalmente aquilo que eu tinha exposto ontem, de como eles operam. O Olavo de Carvalho disse que esse embate, esse confronto se dá não no âmbito das ideias, não no espaço das instituições, mas entre pessoas, que era preciso acabar com essas pessoas, acabar com os ministros do Supremo. Ele disse ali, como vocês viram, que tinha que matar o Alexandre de Moraes, e ele fala mais depois, fala que tem que acabar com a carreira do Celso de Mello, acabar com a carreira dessas pessoas. Ou seja,
A noção que eles têm, e isso é o que está por trás, na verdade, dessa máquina de fake news deles, o gabinete do ódio, é justamente a destruição de reputação de figuras públicas, sejam políticas, opositores políticos, sejam traidores do movimento deles, dissidentes do bolsonarismo, sejam influenciadores de esquerda, seja qualquer pessoa que se enfie no caminho deles, jornalistas. Não é uma disputa de ideias, repito aqui o que falei ontem, não é uma disputa de ideias, de conceitos, de discursos, de posições, mas é uma disputa de grupos contra grupos, que é o que eles fazem. Essa é a base do olavismo que hoje ocupa o Brasil e que dita, de certo modo, o debate público. A gente trabalha aqui quase em reação ao que eles fazem. E o que pairou durante boa parte da live, eu não assisti inteira porque eram 4 horas, eu assisti 2 horas, eu assisti enquanto estava o Eduardo Bolsonaro e o Olavo de Carvalho, depois entrou o Bernardo Kister lá, não me interessa tanto assim, eu assisti 2 horas da live, que já é um suplício. O que você vê ali é justamente a noção de que pode haver uma ruptura institucional iminente. E quem fala isso é o próprio filho do Bolsonaro. Ele fala ali que não é uma questão de se vai acontecer, mas quando vai acontecer isso. Então, toda a narrativa que eles constroem, toda a história que eles constroem em torno desse evento é de que eles vão aplicar um contragolpe. Existe uma ameaça iminente de derrubada do Bolsonaro, de um golpe de Estado contra o Bolsonaro, vindo das esquerdas, do Foro de São Paulo, que é uma entidade, sabe, mirabolante, que não sai da boca do Olavo de Carvalho. O Foro de São Paulo e toda a esquerdalha que existe no Brasil está tramando um golpe para derrubar o Bolsonaro. Então o que eles pretendem fazer é se antecipar a isso e fazer um contragolpe. Derrubar a esquerda antes que a esquerda derrube a direita. E, na verdade, se você for pensar, esse é exatamente o mesmo argumento, a mesma narrativa que havia em 64 no Brasil. Havia uma história de que existia no Brasil uma ameaça comunista de se tornar uma nova Cuba, ou pior ainda, uma nova China naquele momento, nos anos 60. Foi se construindo essa história, pessoas nas ruas protestando, alegando isso, né, que o Brasil não vai virar uma nova Cuba. Hoje em dia a alegação que não vai virar uma nova Venezuela, mas eu acho que no rumo que está indo é capaz de virar sim uma nova Venezuela, por causa do Bolsonaro, do modo como ele se comporta, uma Venezuela evangélica. E o que se construiu naquela época era justamente isso. Existe um perigo iminente, tem no Brasil guerrilheiros infiltrados pelo Partido Comunista Soviético, pelos cubanos, e que havia um perigo imediato de revolução comunista no Brasil. Naquele momento, embora isso fosse mentira, isso de fato é mentira, tem vários estudiosos, historiadores que pesquisaram esse momento, disse que não tinha nenhum tipo de organização prática de guerrilha no Brasil naquele momento, isso vai surgir posteriormente. A luta armada no Brasil é decorrente do golpe de Estado, então isso não havia, mas naquele momento, dada a circunstância da Guerra Fria, das duas narrativas que existiam, né, do mundo democrático livre encabeçado pelos Estados Unidos e a OTAN, e por outro lado o mundo comunista encabeçado pela União Soviética, até fazia sentido você pensar nessa polarização ideológica e política, porque era a história que se construía naquele período, né? Tinha a iminência de uma guerra nuclear, tinha corrida espacial, tinha corrida armamentista, ou seja, você estava imerso num cenário como esse. Hoje em dia o cenário é totalmente diferente, não é igual era dos anos 60. Então toda essa história que eles constroem aqui é de resgatar essa polarização política, ideológica da Guerra Fria, como se nós ainda estivéssemos nesse tipo de disputa geopolítica entre duas potências, uma capitalista e outra comunista. E isso não existe hoje, não é o que acontece hoje. Mesmo a China, que seria esse monstro vermelho aí em oposição ao capitalismo, é um país capitalista, é um capitalismo de Estado, é um país bastante capitalista na verdade, é a fábrica do mundo, então cair nessa conversa fiada aí é uma balela completa, mas é o que eles querem fazer, eles vão criando esse monstro da ameaça vermelha, eles querem ressuscitar esse tipo de disputa. É que é importante compreender o valor desse tipo de narrativa, porque o que você faz? Você cria, de um lado, um herói, um mito, no caso do Bolsonaro no Brasil, né, que putz, sinceramente, né, que péssima escolha de mito. Você tem um mito, o herói, a jornada do herói, e por outro lado você tem o antagonista, você tem o inimigo, você tem o Darth Vader. Então, assim, os heróis vão enfrentar a opressão dos vermelhos aqui, vão enfrentar a opressão dos comunistas, e é importante que você tenha essa dualidade, porque daí você pensa que você faz parte dos bons, dos justos, dos honestos, dos homens de bem, dos cidadãos de bem, enquanto que você tem do outro lado o mal. É uma disputa maniqueísta, no final das contas, né? Nós somos os bons e os outros são os maus. Então o que eles fazem? Eles trabalham no nível narrativo mesmo, mitológico, de certo modo, né? A jornada do mito. E basta lembrar também o modo como
foi tratada a facada do Bolsonaro, que ele sangrou por nós. Então, além de ter um caráter mitológico, também tem um caráter muito messiânico por trás disso, do Bolsonaro como o líder iluminado, enviado por Deus para salvar o Brasil da ameaça dos degenerados, dos comunistas. Então isso permeia toda a narrativa deles. Se vocês assistiram ontem a live, vocês viram isso, né? Como eles têm essa noção de que eles estão defendendo o Brasil contra o mal dos comunistas. Todo mundo para eles é comunista a partir do momento que eles passam a ser criticados por um grupo. Então, por exemplo, hoje tem comunistas ali, você tem de Mark Zuckerberg a Alexandre Frota, a Sérgio Moro, qualquer um que passa do lado deles para o outro se torna comunista. E além disso, agora voltando aqui a Sarah Winter, né, vale lembrar também que ela ameaçou o Alexandre de Moraes. Ela foi um dos alvos da operação da Polícia Federal. Confiscaram o tablet do filho dela, celulares dela, e ela passou o dia postando nas redes sociais. Eu quero pôr 2 trechos aqui, um de um vídeo de manhã dela e outro vídeo à noite. Assistam o que ela disse. Eles não vão me calar, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Pois agora pena que ele mora em São Paulo, porque se tivesse aqui eu já tava lá na porta da casa dele, convidando ele pra trocar soco comigo. Juro por Deus, essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse filho da puta desse arrombado. Infelizmente eu não posso. Mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois se você me aguarde, Alexandre de Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham pro senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir pra sair. Hoje o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. Foi a pior decisão que você tomou. A pior. Seu filho da puta, seu arrombado do caralho. Seu merda. Você é um merda. Manda me prender. Seu merda. Você é um covarde. Porque se você estivesse aqui na minha frente, eu te chamava pra trocar soco. Pra mostrar, pra ensinar você a virar homem. Porque nem homem você não é. Você não honra tuas calças. Nem homem você não é. Eu vou te ensinar a virar homem. Nem isso você não é. Ai, falou alguma coisa que eu não gosto, vou mandar prender. Cara, tua mãe deve ter vergonha de você, velho. Tua mãe deve ter vergonha de ter criado, olha... Então, eu repito aqui, houve uma subida de tom. Você tem uma mulher, a Sarah Winter, que está encabeçando um grupo paramilitar e ela vem agora ameaçar um ministro do Supremo. Eu não sei, sinceramente, porque ela não está presa. Porque já não foi emitido um pedido de prisão preventiva da Sarah Winter, porque o que ela falou ali é de fato uma ameaça concreta contra o Alexandre de Moraes. Disse que ia dar um soco na cara dele, ou seja, ela fez ameaças contra o ministro, está convocando as pessoas para ir para frente da casa do ministro também, para protestar, ou seja, o tom subiu bastante ontem. Se vocês assistiram ao grande debate ontem, o advogado Augusto de Arruda Botelho, ele falou sobre isso. Ele explicou a operação, porque há uma dúvida se a operação era legal ou não, se ela estava dentro dos procedimentos corretos, e ele explicou que sim, há pontos que podem ser criticados, mas, no geral, o pedido do STF de busca e apreensão na casa dessas pessoas foi legítimo, está dentro da legalidade. E ele mencionou também o caso da Sarah Winter, que é uma pessoa que tem proposto aqui, há um bom tempo, na verdade, que o Brasil devia ucranizar. Vocês se lembram bem, alguns anos atrás a Ucrânia entrou numa instabilidade política, pessoas foram para as ruas, houve choque entre forças de segurança e ucranianos, pessoas morreram, e eles conseguiram pôr no poder agora um governo bastante alinhado a certos ideais de extrema-direita também. Aumentou bastante a participação de neonazistas na Ucrânia, de supremacistas brancos, ou seja, essa tal ucranização que a Sarah Winter diz, e ela diz que ela foi treinada na Ucrânia, tem muito a ver com esse discurso realmente supremacista branco, neonazista e algo bastante perigoso. E que está alinhado, vale ressaltar também, ao próprio bolsonarismo. Basta pensar, por exemplo, integralistas apoiando o Bolsonaro, você tem vários grupos, um ex-líder da Ku Klux Klan, o David Duke, elogiou o Bolsonaro e disse que eles parecem muito com o que eles falam lá. Ou seja, você tem um alinhamento entre o bolsonarismo e grupos extremistas de direita pelo mundo, neonazistas, supremacistas brancos. Então não surpreende que comece agora, a partir desse momento, atos de violência. Eu não me surpreenderia se não começasse a ver violência na rua, gente. De fato, é muito perigoso o momento agora. Eu vou repetir aqui que subiu bastante o tom ontem. A gente tem visto agora uma ação do Supremo que vai confrontar o Bolsonaro, e o Bolsonaro já está acuado, ele já está buscando uma justificativa, um pretexto para essa ruptura. Na verdade, tudo que ele precisa agora. Eu quero repetir aqui alguns conceitos do livro do Luttwak. O livro se chama Coup d'État, que é golpe de Estado, no qual o Luttwak defende que para um golpe ser bem sucedido, para que haja uma ruptura bem sucedida e que haja uma tomada do poder, são necessários alguns elementos. Mas, de fato,
o regime golpista não precisa de apoio da população. Basta que eles tomem o governo central, basta que eles tomem a centralidade do poder, ou seja, no Brasil você tem Brasília ali, onde estão a sede do Supremo, do Congresso e a própria presidência, basta que eles capturem esse tipo de coisa, os meios de comunicação, basta que eles façam isso. Se eles conseguirem pôr exército na rua e tomar a centralidade do poder, acabou. Muita gente está com medo de uma guerra civil no Brasil. Eu acho que tem pouquíssima possibilidade de uma guerra civil, justamente porque quem possui as armas agora são os bolsonaristas. O Bolsonaro tem influência, sobre parte das Forças Armadas aqui, tem influência sobre a Polícia Militar, sobre parte da Polícia Civil e sobre parte da Polícia Federal. Eles estão com as armas. A oposição política ao Bolsonaro, os grupos de oposição, estão desarmados. Então, a chance de uma guerra civil é mínima. O que pode acontecer, de fato, se houver uma ruptura institucional, é eles simplesmente tomarem conta das instituições, fecharem Congresso, fecharem Supremo e dominarem o cenário sem grande resistência, na verdade. Eles só precisam de um pretexto. E o meu temor é que essa operação da Polícia Federal, por mais legítima que seja, por mais importante que seja para a derrubada desses influenciadores bolsonaristas que propagam mentiras e estimulam de fato a ruptura institucional, é que essa operação possa vir a ser o pretexto que eles precisavam. E aqui a gente fica no mato sem cachorro, porque por um lado, um pedido de impeachment tem poucas chances de passar na Câmara, porque agora a Câmara foi comprada pelo Bolsonaro, ou seja, as vias institucionais estão quase que vetadas, o Supremo está com medo de seguir adiante. Eu vi uma reportagem dizendo aqui que a intenção deles era também fazer busca e apreensão em deputados bolsonaristas e recuaram por temor da consequência disso. Então, as vias institucionais estão atemorizadas ou compradas, e por outro lado, se avançar certas medidas de combate ao bolsonarismo, de tentativa, por exemplo, de caçar a chapa do Bolsonaro devido a irregularidades de campanha, que isso serve de pretexto para um contragolpe, entre aspas aqui, ou seja, nós estamos nos protegendo. A esquerda quer nos derrubar, então nós vamos aqui agora nos antecipar e fechar tudo e tomar controle. Eu preciso ressaltar aqui, não é necessário que o Bolsonaro tenha apoio de todo mundo. Basta que ele tenha apoio das baixas patentes do Exército, por exemplo, que é um grupo que o Bolsonaro inflama bastante também. Basta ele ter apoio das baixas patentes do Exército, da Polícia Militar e Civil, que ele vai e consegue fazer isso. Além, também é importante lembrar, do apoio de milicianos no Rio de Janeiro. O Bolsonaro é alguém que não tem apenas apoio de parte das Forças Armadas, das Forças de Segurança, mas também tem apoio de grupos criminosos. Ou seja, é um cenário bastante complicado. Eu estou preocupado, para ser bem sincero com vocês aqui, eu estou bastante preocupado e ontem o tom subiu bastante mesmo. A live ontem do Alan dos Santos com Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Olavo de Carvalho e Ítalo Marcilli foi a coisa mais bizarra que vocês podem imaginar. Só ali você tem uma quantidade de crimes potenciais que é até difícil enumerar. Eu quero saber se vocês estão acompanhando essa situação agora de ontem, né? A turbulência que o Brasil entrou agora mais uma vez, porque é uma crise atrás da outra. O que você pensa que pode acontecer? Se você tem receio agora de um golpe de Estado bolsonarista, se isso está fora de cogitação, se isso parece remoto para você, me diga o que vocês pensam no comentário aqui, porque de fato a leitura desse cenário é complicada. Eu fiquei preocupado, para ser bem sincero, eu fiquei preocupado ontem. Eu acho que se não houver uma resposta dura das instituições, pode ser sim que o Bolsonaro vai crescer ainda mais e vai levar a um processo bastante sombrio no Brasil. Diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, assine o canal, ajude no Apoies, confira também meu livro O Rei de Judeus, sobre o Jesus histórico, que está de graça na Amazon até amanhã, dia 29 de maio. Baixe lá gratuitamente e a gente se vê por aí. Abraços e até mais. Tchau!